Pessoal, beleza? Ó, tô aqui para gravar aquele videozinho, né? Então nossa provinha aí, ela tá com conteúdinho assim do bimestre passado e duas formulinhas, tá bom? Então vamos lá. Nosso estudo aqui hoje são paralelogramos, né? Ó, tá aqui, ó, paralelogramos, né? Tá? Vídeozinho um pouquinho diferente hoje, agora no computador, né? Mas vamos lá. Então, ó. Então, o que são paralelogramos? Aqui eu coloquei uma figura, né? Essa figura aqui, ela é um paralelogramo. Por que um paralelogramo? Um paralelogramo ele possui lados paralelos 2 a 2, tá bom? Então tem aqui, ó, tem aqui o lado AB, né, ó, AB, ele é paralelo a quem? Ao lado DC, DC. E o lado AD, ele é paralelo a quem? Ao lado BC. Tranquilos? Opa, ô meus filhos, vamos lá. Melhorzinho. Beleza. Bom, então tá aí, a definição de um paralelogramo, beleza? Lados paralelos 2 a 2, tá bom? Porque a gente acaba estudando paralelogramo? Porque existem muitas propriedades, beleza? Então vamos lá. Então aqui, nessa parte aqui de cima, eu vou listar todas as propriedades gerais de paralelogramos, tá bom? E depois aqui no quadro, que está aqui embaixo, a gente vai ver algumas propriedades específicas desses aqui que a gente separou. Tranquilos? Então vamos lá. Como vocês podem ver aqui no nosso paralelogramo, no nosso desenho, eu tenho o ângulo D e o ângulo B da mesma cor, tá? Então os ângulos aqui que estão com a mesma cor são congruentes, tá? Então, ó, o ângulo A, né, ó, o ângulo A, ele é congruente a quem? Ao C. E o ângulo B é congruente a quem? Ao ângulo D, tá? O que isso quer dizer? Que eles têm a mesma medida, alright? Então, né? Então isso aqui é uma propriedade, isso aqui é outra propriedade, beleza? Vamos para mais uma aqui, ó. Então, outra propriedade. Os ângulos em um mesmo lado do nosso paralelogramo são suplementares. Então, o que quer dizer suplementar? Quer dizer que a soma dos dois ângulos vai dar 180 graus, tá bom? Então aqui, ó, eu posso fazer aqui, ó, vou marcar aqui, primeiro item, eu posso fazer. Vamos olhar esse lado AD. Então, se eu fizer o ângulo A mais o ângulo D, tem que dar quanto? 180 graus. O ângulo A mais o ângulo B tem que dar quanto? 180 graus. São suplementares, né? Ó, estão desse lado aqui, né? Ó. O ângulo B mais o ângulo C são suplementares. E o último aqui é o ângulo C mais o ângulo D, que vai dar 180 graus, tá bom? Então, outra propriedade nossa aqui, tá? Aqui desse paralelogramo que a gente desenhou, beleza? De paralelogramos no geral, tá? Bom, vamos lá, o que mais que a gente tem? Se é um paralelogramo, tá? Falamos de ângulos aqui, de lados paralelos, né? Então quer dizer que esse lado AB tem a medida do lado, tem a mesma medida do lado DC, tá bom? E o lado AD tem a mesma medida do lado BC, tá? Que a gente representou aqui com um risquinho. Então esse lado tem a mesma medida desse e esse lado a mesma medida desse lado, tá bom? Vamos falar aqui, ó. Bom, nunca usei isso aqui. Vamos lá, vamos falar da diagonal agora. Opa. Eita. Então vamos lá. Então, essa diagonal aqui. Eita. Beleza. Só um pouquinho tortinho que tá. A reguinha aqui não funciona muito bem. Tá? Então eu tenho essa diagonal e eu tenho essa diagonal aqui. Ó. Tá? Temos duas diagonais, tá bom? As diagonais se encontram aqui num ponto M, tá? Ó. Então, M. Então esse cara aqui, eu marco aqui, ó. M é ponto médio. Ponto médio. Qual que é a propriedade de um ponto médio? O ponto médio divide o segmento em duas partes iguais, né? Então, quer dizer que esse lado aqui é igual a esse, e esse pedaço aqui, ó, AM é igual a MC, tá bom?
quando a gente traça as diagonais, tá vendo que a gente dividiu nossos ângulos aqui? Acabamos dividindo, não acabamos? Então, a gente, como está tortinho aqui, no, tá? Mas é para ser uma reta, tá bom? Então, a gente dividiu o ângulo, não dividiu? Então, ó, eu vou fazer de vermelho aqui, tá? Vamos pintar. E esse ângulo aqui, ó, eu vou pintar ele de vermelhinho aqui. Ele vai ser igual a esse de baixo aqui, ó. Tá? Beleza? Então, eles são ângulos alternos internos, tá bom? Então, agora, esse pedaço vermelho aqui é igual a esse vermelho aqui. Aí, esse amarelo que sobrou é igual a esse amarelinho aqui que sobrou, tudo bem? Acontece a mesma coisa aqui com esse ângulo roxo, sei lá. Então, aqui, ó, esse pedaço aqui de baixo, ó, esse ângulo vai ter a mesma medida desse, tá? E o que sobrou aqui vai ter a mesma medida desse aqui. Tudo bem? Vai ter um exercício lá que a gente vai ver isso daí. O desenho está bem retinho, vai dar para vocês enxergarem legal, tá bom? Beleza, por enquanto? Tá? Então, todas essas características que eu passei aqui, ó, né, que a gente viu até agora, são propriedades de paralelogramos, tá? De todos os paralelogramos, ok? Aí nós vamos ter aqui os paralelogramos especiais, né? Desce aqui agora. Quem são eles? Então é o retângulo, losango e quadrado, tá bom? Então, para um paralelogramo ser um retângulo, ele precisa ter os 4 ângulos internos retos, ok? Um paralelogramo, para ser um losango, ele tem que ter os lados congruentes, os lados com a mesma medida, tá? E o quadrado é o mais especial de todos, porque o quadrado tem que ter 4 ângulos internos retos e 4 lados congruentes, né? 4 lados com a mesma medida. Joia? Então, ó, uma propriedade aqui legal. Lembra que a gente falou lá em cima que as diagonais se cruzam no ponto médio, né? Eita, não sei, não vai ficar muito retinho não, mas dá para dar uma, tá? Vamos tentar aqui de novo. Pega aqui, põe aqui. Ih, ele pega mais para baixo, não tem problema. Tá? Então as diagonais elas ficam no ponto médio, tá bom? Então aqui também seria o M, tá? E um especial que a gente estuda bastante, que aparece bastante, é o losango, tá? Vamos tentar desenhar aqui uma diagonal legalzinha nele. Eita, por que saiu para lá? Não, volta. Tum. Tá? É o losango. Por quê? Porque aqui no losango, tá? O que acontece com ele? A gente tem forma retinha aqui. Eita lá. Vamos ver se dá para pegar o pontinho aqui. Não dá muito retinho não. Mas tá bom. Melhor que antes. Tá? As diagonais do losango elas se cruzam também no ponto M, tá? Só que o ângulo formado entre as diagonais aqui, ó, é 90 graus, tá bom? Isso é uma informação muito importante para a gente. E além de tudo, né, a gente tem que anotar aqui, que vai estar aqui de losangos, tá? Que as diagonais são bissetrizes. São bissetrizes, tá? Então, que é a diagonal aqui, ó, eu tenho esse meu ângulo aqui no L, não tenho? A diagonal ela vai dividir o ângulo em 2, tá? Então, vou ter esse ângulo é igual a esse, tá bom? E a mesma coisa vai acontecer aqui com esse ângulo, por exemplo. Ó. Esse daqui, opa, 2 risquinhos é igual a esse daqui. Tranquilo, então, galera? Essa parte de propriedades, tá? Na apostila tem aí com vocês, também acompanhem ela e deem uma estudada, beleza? Bom, pessoal, então agora a gente tem a parte dos exercícios, né? Que tem a listinha aí que estava junto para vocês, tá bom? Então, ó, em todos os exercícios a gente vai aplicar propriedades, tá bom? Então, olha o primeiro aqui, ó. Número 1. Para cada um dos paralelogramos a seguir, determine o valor dos ângulos solicitados. Então, ele quer o valor do ângulo, né?
Lembra que eu falei que os ângulos opostos têm a mesma medida? Tá? Então, se esse cara aqui, ó, ele é oposto a esse cara aqui, não é? Ó? Então, esse cara aqui mede também 47, tá bom? Então, ó, que ângulo que ele quer aqui? Ó? O BCD, esse cara aqui mede 47, a gente já sabe. Nem precisa fazer conta. É só usar a propriedade, beleza? Vamos achar o outro, ó. Ele quer o ângulo ABC. ABC, ele quer esse cara aqui, ó. Ele quer esse cara aqui, tá bom? Bom, como a gente vai achar esse cara aí? Lembra que eu falei lá que os ângulos que estão em um mesmo lado do nosso paralelogramo são suplementares? Então, se eu somar o ângulo A mais o ângulo B, tem que dar 180, não tem? Eu já tenho 47. Quanto falta para 180? Então, se eu fazer 180 menos 47, vai dar 133 graus, beleza? Olha a letra B. Bom, vamos encontrar primeiro as informações aqui, depois a gente olha lá qual que ele está pedindo, tá bom? Ó, ele traçou aqui uma diagonal, não traçou? Essa daqui, ó, o BD. Ele falou que esse carinha aqui, ó, mede 85. E lembra que eu falei, se esse carinha mede 85, aqui embaixo é 85 também. Joia? Então, o que eu vou ter ali? Ó? Eu tenho um ângulo de 70, eu vou ter... Ó, vamos olhar agora, ó, deixa eu pegar de outra cor aqui. Ó. Esse triângulo aqui, ó, ABD, esse triângulo aqui. A gente já estudou que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre quanto? 180, não é? Então, aqui eu tenho 70 mais 85, eu tenho 155. Quanto falta para 180? Falta, esse cara aqui que está faltando, ele é 25 graus, tá bom? Então, vamos ver aqui qual o ângulo ele está pedindo. Medida do ângulo ABD. Esse cara aqui, ó, achamos já, ó, 85 graus, joia? Do ângulo ADB, é esse carinha aqui, ó, 25 graus. O ângulo BCD, BCD, esse ângulo aqui ele quer, ó, mas esse ângulo é oposto a esse, não é? Então, eles têm a mesma medida, 70 graus. Tá vendo? Então, a gente está só aplicando as propriedades e nem está fazendo contas muito complexas, beleza? Bom, vamos para a letra C. A letra C, ele não deu um valor específico do x, né? Ele não deu um valor específico do ângulo. Ele falou que esse ângulo mede x, esse 2x e esse 2x, tá? Então, olhando aqui, ó, vou fazer aqui do lado, tá? Olhando o nosso triângulo CDE, né? A soma dos ângulos internos do triângulo sempre é 180. Então, se eu fizer 2x mais 2x mais x, tem que dar quanto? Tem que dar 180 graus, não é? Então, 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Então, eu vou ter 5x é igual a 180. Esse 5 está multiplicando, ele vai dividindo. Então, vai ficar 180 dividido por 5, que vai dar 36 graus, ok? Então, a gente descobriu que o nosso x vale 36. Então, esse carinha aqui, ó, é 36. O 2x é 36 vezes 2, que é 72, né? E graus aqui, graus aqui. Então, vamos ver quais ângulos ele quer da gente agora. Medida do ângulo ECD. Então, ECD é esse carinha aqui, ó. Então, a gente marcou ali, ó, 36 graus. Medida do ângulo CDE. É esse carinha aqui, ó. CDE. É o 2x ali, né, que mede 72 graus. E por último, aqui é o ângulo CAB. CAB. Ah, não, esse aqui, ó. Ele quer esse aqui que está pintadinho, né, ó. CAB. Ó, esse aqui é 36, aqui em cima, então também é 36 graus. Então, 36 graus. Beleza? Então, ó, usamos só propriedades, tá bom? Vamos para o exercício 2. Ele quer encontrar o valor de x e y, tá? Então, aqui nós temos um losango
e as duas diagonais. Lembra que eu falei? As diagonais se cruzam no ponto médio, tá? Então, ó, esse pedaço é igual a esse. Então, eu tenho que 3x menos 5 é igual a 4. E vai cair numa equação, tá, galera? Então, todos os exercícios, né, quase todos, tirando o primeiro aqui, ó, vai dar uma equaçãozinha, tá bom? Mas bem simples, rapidinho de fazer. Então, eu vou ter aqui, ó, 3x é igual. Esse menos 5 passa para o outro lado. Vai dar 4 mais 5. 3x é igual a 9. Passa esse 3 dividindo. X é igual a 9 dividido por 3, que vai dar 3. Então, o nosso x vale 3. Agora falta achar o y, não é? Lembra que é ponto médio? Então, esse pedaço aqui é igual a esse de baixo aqui. Então, vou ter que y é igual a 1,5. Esse aqui nem precisa fazer conta, né? Já deu a resposta já, né? Tranquilos? Letra B. Ele fala que a figura aqui é um retângulo e ele está dando o quê? A medida dos lados. Lembra que eu falei em propriedades que os lados paralelos são congruentes? Ele tem a mesma medida? Então, esse lado aqui de cima ele é igual a esse de baixo aqui. Então, ó, de cima, 2x mais 3 é igual ao de baixo, 15. Agora, resolver a equaçãozinha aqui, tá? 2x é igual a 15 menos 3. 2x é igual a 12. Agora, esse 2 que está multiplicando, x vai dividindo. X é igual a 12 dividido por 2, que vai dar 6. Certo? E agora tem que fazer o y. Então, esse lado aqui, ó, que é paralelo a esse, eles têm a mesma medida. Então, 2y é igual a 18. Então, y é igual a 18 dividido por 2. Quanto que é 18 dividido por 2? 9. Então, está aqui, ó. Resposta 6 e 9. Beleza? Então, aplicamos propriedades e fizemos algumas continhas, tá? Lembrem-se, tudo cai em equação, galera. Bom, vamos continuando. Olha o 3. Dado o paralelogramo, determine x. Né? Lembra que eu falei que os ângulos opostos são congruentes? Eles têm a mesma medida? Então, se eles são congruentes, eles são iguais, mesma medida. Então, ó, 3x menos 34 é igual a quem? É igual a x mais 72 graus. Beleza? Bom, vamos passar a deixar x de um lado, número do outro. Então, aqui vai ficar 3x menos x é igual a 72. Esse 34 era menos, ele vai para o outro lado, mais 34. Né? Então, quanto que é 3x menos x? 2x é igual a 72 mais 34, 106 graus. Né? Então, x é igual aqui, ó, x é igual a 106 graus dividido por 2, que vai dar 53 graus. Tranquilo, galera? Então, aplicamos a propriedade, que esse era igual a esse, e montamos uma equaçãozinha, tá? Vamos para o 4. Um ângulo interno de um paralelogramo mede 55 graus. Quanto mede os demais ângulos dele? Bom, então tá bom. Eu vou fazer aqui, ó, um esqueminha de um paralelogramo só para a gente pensar na ideia desse exercício, tá bom? Bom, tá aí. Não tem problema, é só um rabisco, tá? Só um esqueminha para a gente... Ele falou que um ângulo mede 55, não falou? Então, eu vou vir aqui marcar 55. Tá? Ele quer saber as outras medidas, beleza? Então, a gente sabe ó, que esse ângulo oposto aqui, ó, né? Se o ângulo ele é oposto ao outro, eles têm a mesma medida. Então, esse cara é 55, tá? Então, falta a gente achar esse aqui e esse aqui, tá bom? Bom, vamos pensar. Vamos lembrar da propriedade. Lembra que eu falei que quando a gente tem ângulos em um mesmo lado do nosso
paralelogramo eles são suplementares, né? Então, ó, se a gente chamar esse cara aqui de x, então se eu fizer 55 graus mais x, os ângulos são suplementares, não são? Isso aqui tem que dar 180 graus. Então, x é igual a 180 menos 55 graus. Então, x é igual a 125 graus. Beleza, então a gente achou. Esse cara aqui é 125. Se esse é oposto a esse aqui de baixo também é 125 graus. Beleza? Entenderam? Então, é importantíssimo que vocês estudem e aprendam as propriedades, sabe? Porque a gente vai usar a propriedade antes de poder fazer a conta, ok? Vamos descer mais aqui. De novo, ó, em um losango, uma diagonal faz um ângulo de 50 graus com um lado. Determine a medida dos ângulos internos. Então, primeiro, vamos ver se tem aqui. Tem aqui losango? Não, tem, ó. Vamos ver. Tem, ó, losango. Temos um losango. Pô, beleza. Vamos traçar... Opa, deixa ele pretinho. Pronto. Vamos traçar diagonais nele. Essa aqui e essa aqui. A segunda ficou um pouquinho torta aí, mas não tem problema, tá bom? Ele falou que uma diagonal faz um ângulo de 50 com um lado, tá? Então, lembra a primeira, propriedade de losango. As diagonais se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Então, aqui é um ângulo reto, ok? Ele falou que com um dos lados faz 50 graus, não é? Então, aqui é 50 graus, tá bom? Joia? Então, ó, vamos olhar esse triângulo aqui, ó. Tá? Esse aqui, ó. Vou rabiscar ele de vermelho. O triângulo vermelho. Tá? A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é quanto? 180, né? Eu tenho um de 90, um de 50. Quanto falta aqui para achar? Ó, vou chamar de x esse cara, tá? Então, eu tenho que fazer x mais 90 mais 50. Tem que dar quanto? 180 graus. X mais 90 mais 50, 140. É igual a 180. Então, x é igual a 40 graus, né? Então, esse meu ângulo aqui, ele é 40 graus, tá bom? Descobrimos o valor. Mas ele pediu isso? Não. Ele pediu a medida do ângulo interno. Então, agora a gente tem que lembrar lá da propriedade, tá bom? Qual propriedade? Que a diagonal do losango também é bissetriz do ângulo, tá? Então, aqui, ó, o que é bissetriz? Divide o ângulo no meio. Então, se esse pedacinho é 40, esse outro pedaço aqui também é 40. E se esse pedacinho aqui é 50, aqui embaixo é 50. Então, como resposta, a gente vai ter quanto medem os ângulos? 40. Vamos colocar já a resposta direto já, né? 40 mais 40 dá quanto? 80 graus. E o outro ângulo, 50 mais 50, 100 graus. Beleza? Então, cuidado na hora de responder, porque às vezes o valor do x que a gente acha já não é a resposta, tá bom? Bom, vamos para o 6. Um terreno possui o formato de um losango. Para cercá-lo completamente, foram necessários 96 metros de cerca. Bom, tá bom. Então, um losango, a propriedade dele é que tem todos os lados iguais, não é? Então, quantos lados tem um losango? 4. Então, eu precisei de 96 metros de cerca para cercar 4 lados, não é? Quanto que é 96 dividido por 4? 24. Então, quanto mede o lado desse losango? Resposta, mede 24 metros. Ponto. Beleza? Bem simplesinho, diretão. Uma continha só. 7. Os ângulos obtusos de um losango medem 10x mais 6 graus, enquanto os agudos medem 3x mais 5 graus. Quanto mede os 4 ângulos? Então, beleza. Vamos fazer um losanguinho aqui, né? Opa, aqui. Eita,
Dá para aumentar? Dá. Boa. Bom, bora lá. Então, ó, ele falou que o ângulo agudo mede 3x mais 5 graus. E o ângulo obtuso mede 10x mais 6 graus. Quanto mede os ângulos internos aí, né? Bom, por que eu faço esqueminha? Porque eu consigo visualizar a propriedade. Lembra que eu falei que ângulos em um mesmo lado são suplementares? Então, se eu fizer 10x mais 6 graus mais 3x mais 5 graus, isso aqui tem que dar quanto? 180 graus. Então, o que a gente vai fazer aqui? Somar x com x, número com número, né? Ó, 10x mais 3x, 13x, mais 6 mais 5, 11 graus, igual a 180 graus. Então, vou ter 13x é igual a 180 menos 11. Então, 13x é igual a quanto? 180 menos 11 vai dar 169. 169. Então, x é igual a 169 dividido por 13, que vai dar 13 também, tá bom? 13 graus. Ele quer saber o valor do x? Não, ele quer saber o valor do ângulo. Então, ó, esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui vai ser quanto? 13 vezes 3 mais 5. Então, vai dar 44 graus. Esse daqui vai ser o quê? 13 vezes 10 mais 6. Então, esse aqui vai ser 136 graus. Beleza? Tranquilo, galera? Então, percebam que em todos os exercícios a gente usa propriedade e equações, tá bom? 8. Estamos acabando, hein? A figura a seguir apresenta um paralelogramo. Qual o valor de x e y? Tá? Então, ó, se é paralelogramo, os ângulos opostos têm a mesma medida. Então, já aqui ó, o y é oposto, então ele mede y. Mede 110 graus. Aqui, né? 110 graus. Beleza? Agora, ó, olha, observa ali o triângulo ADC. Né? Nesse meu triângulo ADC, se eu somar os ângulos internos dele, ó, 30 mais 110 mais um x, tem que dar quanto? 180 graus, né? Porque a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Então, eu tenho aqui x mais 140 é igual a 180 graus. Então, x é igual a 180 menos 140, x é igual a 40 graus. Beleza? Então, de novo, usamos propriedade, depois equação. Joia? 9. A figura a seguir é um losango. Quanto medem os ângulos A e B, respectivamente? Bom, bora lá. Lembra que eu falei que os ângulos, se é um losango, temos propriedades. Bissetrizes, as diagonais são bissetrizes e elas formam um ângulo de 90 graus ali no meio, tá bom? Então, ó, aqui é 30, não é? Então, aqui embaixo também é 30. Mas esse ângulo B ele é oposto ao D, não é? Então, aqui em cima tem que ser 30 e aqui embaixo tem que ser 30 também, não é? Joia? Então, B já chamo. Vou colocar aqui, ó, resposta. B igual 30 graus. Falta achar o A. Né? Então, ó, vamos marcar aqui, esse pontinho aqui é um pontinho M. Tá? A gente sabe que aqui é 90 graus, não é? Então, ó, olhando no triângulo, né? Triângulo DMC. A gente vai ter o quê? Que a soma dos ângulos internos é 180. Então, vou ter 30 graus mais 90 graus mais ângulo A é igual a 180 graus. 30 mais 90, 120 graus, mais A é igual a 180 graus. Passo 120 para o outro lado. A é igual a 180 menos 120. O A é igual a 60 graus, né? Então,
ângulo A igual a 60 graus. Respondido, GG, tá bom? E por último aí na listinha, ele fala a figura a seguir também é um losango, graças a Deus, né? Ele quer saber a medida dos ângulos, né? Dos ângulos agudos, tá bom? Então, bora lá. Se aqui é 58, né? A gente pode fazer de duas formas, tá? Então vamos pensar. É bissetriz, não é? Então aqui desse lado também é 58, não é? Então, esse ângulo inteiro aqui, não, o ângulo R, né? Vou colocar aqui o ângulo R, é 58 mais 58, que é 116, tá bom? Então, ó, os ângulos em um mesmo lado são suplementares, não são? Então, se eu quiser achar esse ângulo C aqui, ó, vou chamar ele de x, né? Então, vou fazer 116 graus mais x é igual a 180 graus, né? Então, resolve a continha agora. Passa para o outro lado disso aqui. X é igual a 180 graus menos 116. Então, x é igual a 64 graus. Beleza? Então, vamos testar. 64 vezes 2. 128 mais 116 vai dar 244 mais 116, 360. Belezinha. Então, tá aqui, ó. Qual a medida dos ângulos agudos? Ah, o ângulo agudo é o ângulo menor que 90, né? Então, resposta 64 graus. Ponto. Beleza? Então, galera, essa foi a lista de paralelogramos. Fechou?